Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do podcast AGES. Eu sou Miguel Moreira, aqui comigo o meu parceiro de mesa, João. A gente vai iniciar, a partir de hoje, uma série de entrevistas, de bate-papo com convidados para tratar sobre vários assuntos que são pertinentes à área de engenharia e ao mercado da engenharia civil, sempre buscando enaltecer a profissão do engenheiro, aplicando visões que fomentem a valorização do profissional. Já convido você a se inscrever nesse canal, marcar o sininho para receber sempre que houver as notificações. A AGES também, ela está no Instagram, você pode seguir lá no canal, no @AGESOficial. Lá a gente publica vários temas diferentes onde a AGES participa, Conselho da Cidade, reuniões, eventos que a gente promove, a exemplo do Café de Negócios. E a participação e inscrição de vocês é muito importante para que a gente tenha movimento e possa sempre produzir mais conteúdos. Esse primeiro projeto, ele é patrocinado pela Mútua. Se você não conhece a Mútua, eu convido, acesse www.mutua.com.br e confere lá os benefícios de ser um mutuário. Hoje nós vamos receber aqui o nosso convidado, o Emerson Siqueira. Emerson, boa tarde. Olá, Miguel. Olá, João. Fico feliz aí pelo convite que vocês me fizeram para estar aqui com vocês hoje. Beleza, Emerson, tudo bem? É uma honra a gente estar aqui te recebendo. E eu já vou direto ao ponto. Quem é o engenheiro Emerson Siqueira? É um pouquinho difícil falar de si mesmo, né? Mas vamos lá. Profissionalmente, sou empresário da construção civil, tenho uma construtora. Hoje eu atuo no ramo de pontes, então sou especialista nessa área. Há mais de 14 anos trabalhando especificamente com obras de arte, né? Temos aí mais de 55 pontes entregues, com mais de 100 projetos de ponte entregues e, lógico, no decorrer da minha carreira eu fiz vários outros tipos de obras aí também, né? Mas hoje especialista aí especificamente em pontes. Na minha vida associativa, desde a época de faculdade, eu sempre participei de centros acadêmicos. Na época de colégio já também participava do Grêmio Estudantil. Então eu já tenho isso na minha veia, acho que desde pequeno, né? Eu participei da AGES desde o início, ou quase desde o início, vamos assim dizer, né? Fui presidente da AGES, fui vice-presidente, fui secretário, enfim, eu ocupei vários cargos na AGES. Participei do CREA também, fui conselheiro por vários mandatos no CREA. Dentro do CREA eu ocupei várias comissões, fui coordenador de várias comissões, fui coordenador adjunto nacional, então sempre ali lutando e sempre brigando pela nossa classe, né? Pela classe dos engenheiros civis. E não vou falar muito aqui, porque senão é capaz de eu falar o texto inteiro, né? Tudo na minha apresentação. Então vamos aqui para esse bate-papo e não ficar só um monólogo. E para quem não conhece o engenheiro Emerson, ele é um exemplo de quem está sempre batalhando pela AGES. Eu já acompanho há muitos anos o trabalho dele na AGES e é uma inspiração porque a AGES, como já falamos várias outras vezes, é um trabalho voluntário. Então você está ali doando o teu tempo, você está ali trabalhando em prol de uma causa, né? Você acredita numa causa e você está ali trabalhando. E Emerson, a AGES, ela foi fundada em 11 de dezembro de 1998. Na época foi o Henrique Schist, né, nosso saudoso amigo Henrique, que fundou, foi o primeiro presidente, as duas primeiras gestões. Você participou desse momento? Você participou desse início da AGES antes da tua gestão como presidente? Eu me formei em 2000, né? Então a AGES foi fundada aí 2 anos antes de eu me formar. Mas como naquela época eu já participava, como eu falei anteriormente, aí, da associação, vamos dizer, da entidades de classe, não, mas da própria faculdade, né? Eu fazia parte do centro acadêmico, então nós já tínhamos essa interação com a AGES, né? Então conheci o Henrique, foi o Henrique que me trouxe para a AGES. Assim que eu me formei, ele me convidou para fazer parte da sua segunda diretoria. Ele foi o primeiro presidente fundador, e em seguida ele teve a reeleição e eu fui vice-presidente da AGES, né, no segundo mandato dele. Então eu participei, posso dizer que eu participei assim desde o início da criação da AGES, né?
Foi meu vice-presidente também na gestão anterior, então você já tem um envolvimento de diretoria muito grande. Já saindo da faculdade e já pegando a função ali. O Emerson eu lembro no centro acadêmico, né, Emerson? Quando eu me formei em 2004, eu entrei em 99, acho que é bem na época que você estava no centro acadêmico, Dama, alguma coisa ali da UDESC, né? Na verdade, na época da faculdade, o centro acadêmico, eu acho que ainda se chama CALC, né? Centro Acadêmico Livre da Civil. Isso, é o CALC. Ele estava morto, né? Ele viveu por algum tempo e em algum período ele ficou parado. E eu lembro que eu retomei esse projeto dentro da faculdade, né? Coincidentemente, por exemplo, eu fui presidente da AGES, do CALC, e depois o Neto, que acho que vai ser um dos entrevistados aqui, provavelmente também, porque foi presidente da AGES também. Então, ele também foi presidente do CALC na faculdade, né? Então, desde aquela época, a gente vem sempre brigando pela nossa classe aí. Lógico, são coisas diferentes, né? Naquela época a gente brigava pelo estudo, pela faculdade, brigava com professores, até por uma qualidade de ensino melhor. E hoje a gente briga para que aquilo que a gente aprendeu na faculdade a gente possa pôr em prática e cada vez mais valorizando a nossa profissão, né? Exatamente. O propósito desses encontros é justamente construir esses elementos de criação de valor, porque fala-se muito que a engenharia é importante e tudo mais. Para nós que somos engenheiros, não há dúvida nenhuma disso, né? Mas a gente precisa criar um ambiente onde as pessoas consigam compreender esses elementos e entender qual é a importância de ter um profissional vinculado à sua obra, qual é a importância desses profissionais no projeto de uma rua onde você está aí dirigindo e nem imagina, mas existe toda uma estrutura, né, de trabalho, seja na execução de projetos, na própria execução dessa obra, né? Enfim, são vários profissionais de engenharia vinculados a isso e o sistema e a participação no sistema nos ajuda a estabelecer em que momento a gente entra e como a gente melhora, né, o desempenho da profissão. E assim, Emerson, até para quem não entende ainda muito bem, a gente vai ter um episódio mais à frente falando sobre o Conselho, a Câmara da Civil, mas qual que é o trabalho? Quando você vira conselheiro, que você falou ali no começo da tua apresentação, que você foi conselheiro por muitos anos, qual é o trabalho de um conselheiro na Câmara de Civil? Óbvio, você foi representando a AGES na época, né? Então você sempre está lá representando uma entidade, mas qual que é o trabalho desenvolvido nesse período que você fica na Câmara? Na verdade, João, eu antes eu fui conselheiro adjunto, né? A primeira vez que eu fui conselheiro, eu fui pelo CAJ, né? Pelo Centro de Arquitetos e Engenheiros de Joinville, que até foi uma das primeiras, vamos dizer assim, lutas da AGES, que foi para conseguir uma cadeira dentro do CREA, né? Então, como a AGES saiu de dentro do CAJ, e essa foi uma dificuldade no começo da criação da AGES, porque está tendo uma dissidência dentro de uma entidade, isso só vai enfraquecer, não teria por que criar, então era isso que as pessoas falavam, né? E provou-se ao contrário, provou-se que não, que criando uma outra entidade ela veio muito mais a fortalecer, principalmente a classe da engenharia civil, mas veio a fortalecer as outras também, né? E sempre houve uma parceria, alguns momentos houve uma guerrinha interna, tal, não sei o que lá, e como para conseguir essa cadeira para a AGES lá como conselheiro, eu fiz parte da diretoria do CAJ também. Então eu fazia parte da diretoria da AGES, fazia parte da diretoria do CAJ na mesma época também. Então foi ali que eu comecei como conselheiro. Em seguida me tornei conselheiro, depois coordenador, enfim, ocupando vários cargos. Eu até não citei, eu fui até candidato a presidente do CREA, né? Na última eleição aí me convenceram e eu achei que era um momento para acontecer mudanças dentro do CREA e eu pus meu nome à disposição. Infelizmente não conseguimos alcançar, né, a cadeira, mas enfim, vou responder a tua pergunta, né, João? Você fez uma pergunta e eu acabei levando para outro lado. A função do conselheiro não é o que muita gente acha, que é para ir lá e ficar só analisando o processo, né? Enfim, existe um manual do conselheiro onde entre as suas funções analisar processos, todos esses processos de multas que a gente às vezes recebe na obra lá, falta de placa ou falta de profissional, enfim, tudo isso é julgado por uma câmara, né? Que é a nossa câmara, a Câmara de Engenharia Civil, mas a função do engenheiro não é só essa, a função do engenheiro é juntamente com os inspetores, você definir, nós vamos fazer uma fiscalização integrada, por exemplo, vamos fazer uma fiscalização específica na área de pontes, vou aqui falar, né?
Ou até diferente, vamos falar por bairros, vamos pegar Joinville e nós queremos saber se Joinville está construindo nos prédios, tem engenheiro ou não, né? Então, uma das funções do engenheiro também é essa, também é pegar e fazer esse mapeamento. E a grande função que eu acho que é defender a sua classe lá dentro, né? Nós temos brigas homéricas dentro do CREA, né? Quem participa, quem vive aquilo, que está ali para ver. Até mesmo a questão salarial, por exemplo, muita gente fala, mas isso não é função do CREA decidir, não é função do sindicato, enfim. Mas dentro da Câmara, nós como conselheiros, nós sempre tivemos essa discussão lá dentro. A questão de valorização profissional é uma função do conselheiro também, estar lá brigando pelas nossas atribuições, tá lá, existe, acho que dentro do CREA ainda, uma Câmara que é Câmara de Valorização Profissional. Então, é função do conselheiro tudo isso, né? Se eu for falar aqui todas as funções do conselheiro, eu acho que eu vou levar quase uma hora aqui falando disso. Eu sempre brinco com o João, né? Existem, dentro da entidade, a gente desenvolve dois papéis, né? A AGES, ela tem uma relação dentro do sistema, que ela precisa estar atenta e participar, e existe uma relação fora, né? Então a gente, vamos dizer assim, transformando em política, a gente tem uma política fora e uma política dentro do sistema. E essa política do sistema, ela no primeiro momento ela parece difícil para quem não compreende ou para quem está chegando, né? Eu enxergo o CREA, me corrija se eu estiver errado, né? Quanto à experiência. Ele basicamente busca garantir o exercício legal da profissão, garantir que a profissão seja respeitada. Mas eu concordo contigo, né, que para que a gente tenha um exercício adequado da engenharia, a gente precisa aproveitar as informações que vocês observam dentro desses conselhos para trazer para o mercado e entender, por que tal obra talvez não tenha engenheiros, ou porque os engenheiros não querem trabalhar em determinados setores porque os setores não estão pagando, né? E vice-versa, eu imagino que talvez seja por isso. Então a informação que se gera dentro do CREA, de fato contribui para a valorização profissional, né? Tem muita gente que acha que o CREA é um órgão simplesmente arrecadador ou punitivo, né? Ele vai lá simplesmente para punir as pessoas. E, na verdade, não é bem assim. Como você bem falou, né? O CREA, a grande função do CREA é, sim, fiscalizar o exercício profissional, ver se existe um profissional habilitado para cada tipo de obra ou para cada tipo de serviço de engenharia, né? Sim. Porque o CREA não é só engenharia civil, né? Uhum. Mas o CREA tem muitas outras funções fora isso, né? O CREA sim deve brigar pela nossa valorização profissional, sim deve brigar por nós ocuparmos o espaço, pela nossa representatividade, né? E cada vez eu vejo que o CREA está tendo mais função nisso, né? Sendo mais cobrado para isso. É difícil de entender quem não está lá dentro, né? Porque quem não está lá dentro acha simplesmente, o CREA só vem aqui, se eu não fizer RT, ele me cobra RT, manda eu fazer RT e me pune, me dá uma multa, me dá isso, me dá aquilo, né? Muita gente fala em acabar com todas as profissões regulamentadas, vamos acabar com os conselhos, né? Isso vem se discutindo há algum tempo atrás. Eu entendo que se acabar com os conselhos, aí sim vai virar uma bagunça, né? Se hoje a gente já vê um monte de obras sem responsável técnico, imagine se não tiver ninguém para fiscalizar isso, não tiver ninguém para cobrar isso. Então eu acho que o CREA tem sim uma função muito grande na defesa da sociedade e não só do engenheiro. Sim. Tem uma confusão nessa questão da responsabilidade técnica, porque eu já escutei discussões, não do CREA, discussões políticas, né? Por exemplo, engenheiros publicitários, né? Se fala sobre a presença ou não de um profissional vinculado àquela peça. Porque o proprietário responde já por uma responsabilidade. Tudo bem, responsabilidade civil, né, porque você é proprietário. Agora, a responsabilidade técnica, ela atesta que não. Existe uma pessoa habilitada tecnicamente para desenvolver aquilo, porque é a mesma coisa que a responsabilidade de um médico, né? Na verdade, você precisa do profissional habilitado para administrar determinadas intervenções, né, na tua saúde, né? Assim como tem que ter engenharia, né? Então, na engenharia eu digo assim que eu acho que a responsabilidade é muito maior do que na medicina, né? Comparando uma coisa com a outra, né? Porque assim, a gente é responsável civil e criminalmente, né? A partir do momento que eu sou responsável por uma obra X e acontecer alguma coisa naquela obra, eu sou responsável por isso e é meu nome que está lá, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, para que eu preciso ter um responsável técnico? Se elas soubessem que a partir do momento que a
pessoa fez uma RT, assinou essa RT e acontecer qualquer problema com a casa dela, que vamos citar um exemplo, que a pessoa o engenheiro esteja construindo a casa dela, a responsabilidade, ela tem quem ela responsabilizar e não cai em cima dela, ela faria com o maior bom grado pagar esse profissional e se livrar do pepino. Né? Vamos assim dizer, lógico que a gente entende e espera que, tendo um profissional e esse profissional for responsável, for capacitado, não vai acontecer nada de errado naquilo lá, mas acidentes podem acontecer, né? Então, essa visão que às vezes os próprios engenheiros, não é nem só a sociedade, os próprios engenheiros não têm essa visão da nossa responsabilidade, né? Nós dois somos engenheiros, né? Do tamanho da responsabilidade. Tamanho da responsabilidade. E o médico, muitas vezes, acontece o que vai ali, aconteceu uma falha, não vou dizer nem uma falha médica, mas a pessoa veio a morrer, a múltipla falência dos órgãos, tchau, né? Não é o que acontece com o engenheiro nesse caso, né? Então eu digo assim, que a nossa responsabilidade é muito maior que, citando o exemplo do médico, né? Sim. E a gente fica... É difícil hoje para fazer os profissionais, eu vejo nesse tempo que eu estou à frente da GES, fazer os profissionais entenderem o tamanho da responsabilidade que eles carregam. A nossa responsabilidade não pode ser medida em horas de trabalho. Eu acho que muitas vezes a gente vê a discussão em precificação, falar quantas horas eu vou trabalhar naquilo, quantas horas eu vou... Não é bem assim, né? Você tem que entender também a responsabilidade que você vai carregar para a vida toda daquela obra, né? Falando em precificação, né, João? Esse acho que é o grande defeito do engenheiro, né? O engenheiro não sabe cobrar a sua hora, né? Não sabe se valorizar. Ele não sabe se valorizar. Então, a gente tem visto licitações por aí de projetos, por exemplo, que, sei lá, começa por 100 mil e às vezes acabam pegando por 10 mil. Tem empresas aí, mas eu consigo fazer por isso. Pô, será que você consegue? Será que você vai fazer um trabalho decente? Será que você colocou na ponta do lápis o teu computador, o teu papel, o próprio programa, né, que você tem? Lógico, você tem um exemplo de valores, mas não está fora da realidade isso, né? Eu trabalho muito com obra pública, pelo meu setor ser obras de arte, então 95% até mais, 98% talvez sejam obras públicas, né? E a gente vê engenheiros que vão lá, pegam uma planilha de custo, simplesmente dão 20%, 15%, 30% às vezes de desconto e vão para a licitação. Mas sem base em nada, né? Eu citei o exemplo do projeto que é muito pior do que uma obra, né? E não sabem da sua responsabilidade. Então, nós tínhamos que aprender a cobrar isso e não ter medo da concorrência. Mas se eu for isso, eu não pego daí para fazer. Pega, se todo mundo se valorizar, vai pegar para fazer. Às vezes a gente é cobrado, e acho que o João é bem cobrado disso, porque quando eu era presidente, eu lembro que uma das questões, principalmente o funcionário público, ele quer que a gente lute por ele, né? Que a gente brigue pelo salário dele, que é um salário baixo, por ser estatutário e tal, enfim. Uma grande briga é essa, mas a gente vê concursos aí a 2.000, 1.500, 1.800 às vezes, cheio e tá dando 30 pessoas para uma vaga. Então, assim, duvido que o médico vá, citando os médicos de novo, não vai, que um dentista vai, não vai, o advogado não vai por um valor desse. Mas nós não, nós engenheiros, se tiver uma vaga de 1.800, aparece lá 30, 40, 50 pessoas inscritas porque eu vou ter uma estabilidade, tudo bem que o salário é ruim e tal, mas então nós temos que aprender a se valorizar. E eu sei que desde a minha época como presidente, eu sempre participei da GES, não às vezes nem sempre estando na diretoria, mas no conselho, mas sempre tive presente ali. A gente sempre buscou essa valorização. Não é fácil, você já passou por isso, é uma questão que não é fácil. A gente já, dentro das universidades, a gente tenta entrar e fazer isso, mas não é fácil a valorização. Mas eu digo assim, né? Eu fui presidente 20 anos atrás, né? Então o tempo que você passou para cá, né? É o desafio que cada novo presidente vai entrando e vai... cada novo presidente vai entrando e vai tendo seus desafios, né? Eu acho que sempre tem que contar, né, com a participação e quisesse, né, fosse mais gente participando, né? Que um desafio é trazer o profissional para dentro da associação. Eu lembro quando eu era presidente lá no começo, nós tínhamos antigamente cada RT que se tirava, nós vínhamos lá um percentual, esse percentual chegou a ser 16% do valor da RT, vinha para a entidade. Então, a GES foi uma entidade que tinha dinheiro para fazer as coisas, para buscar valorização, projetos de valorização, enfim. Aquela época a gente conseguia ainda trazer um pouquinho de profissional, mas a partir do momento que isso foi cortado lá, por motivos que não vale a pena se discutir, ficou cada vez mais difícil de se tocar uma entidade. O João sente na pele aí há 6 anos na GES, né, como vice-presidente, depois presidente e agora presidente de novo, né? Não é fácil você tocar uma entidade sem dinheiro. Com dinheiro
dinheiro já não é fácil, e sem dinheiro muito mais difícil ainda, né? E trazer o profissional, que parece que hoje, com as tecnologias que nós temos, né? O mundo se resolve muito mais fácil. Você faz uma videoconferência e pronto, está resolvido a questão, talvez, de uma reunião, uma coisa assim, até na obra, às vezes, né? Tá com uma dúvida lá, às vezes o funcionário manda uma fotinho para você, põe assim, vai ali, põe mais um ferro aqui, né? Tá resolvido. Muitas vezes você consegue resolver as coisas por assim. E talvez esse seja o grande motivo que a gente não consiga trazer, e eu sei que vocês têm sentido isso, para trazer o profissional para as palestras, para os eventos que vocês fazem, né? Um grande desafio que a gente enfrentou desde quando o Daniel era o presidente, eu fui vice-presidente, era essa participação. E a gente teve que mudar um pouquinho o foco, né? Porque, como o Miguel falou antes, esses dois caminhos da GES, a gente entender e separar bem o caminho da GES no conselho, como a gente ia tratar lá. Então a gente tem nossos conselheiros, hoje o Marcos, o Rogério Novaes são nossos conselheiros, a gente está muito bem representado lá. E o caminho aqui dentro da cidade, porque o nosso associado, ele quer ser representado, ele quer se sentir representado. E como tem essa visão de que o CREA é um órgão fiscalizador e tal, esse trabalho dentro do CREA talvez não seja valorizado, apesar de ser necessário e é importante o trabalho que a gente realiza lá. Então nós começamos a atuar muito nos órgãos públicos, nós começamos a trazer vários eventos de valorização do profissional, mas enquanto pessoa, não o profissional tecnicamente. A gente, ao invés de trazer vários eventos, usando o teu ramo, sobre ponte ou sobre cálculo de estrutura, a gente começou a trazer eventos de gestão do pessoal, de informações sobre empresa, INSS, e-social. Então todos esses eventos eu acho que acaba agregando, porque o profissional ele vê lá, eu tenho uma empresa, eu tenho um pequeno negócio, nem sempre eu sei administrar isso aí, porque na faculdade a parte técnica a gente aprendeu como fazer, né? Se a gente não sabe, a gente sabe se virar, porque a gente foi muito bem preparado tecnicamente. Mas eu acho que essa parte de gestão deixou muito a desejar nos nossos cursos, né? E eu acho que em todos os cursos até hoje, cada vez mais deixa a desejar. Sim. E a gente traz como uma entidade buscando valorizar o profissional isso aí. A gente tenta agregar ele no dia a dia do trabalho dele, né? Eu acho que eu ia te perguntar os desafios da tua gestão, mas você já acabou falando bastante sobre os desafios. E eu acho que o desafio que a gente encontra hoje é mudar esse paradigma, assim, de que é uma entidade, é como se fosse um sindicato. Porque às vezes as pessoas têm essa visão, né? Então a gente tá buscando trazer um amadurecimento profissional para os nossos associados, a gente tá buscando trazer um amadurecimento nos negócios, uma capacidade maior de gestão, porque daí ele vai aprender a se valorizar mais, ele vai entender os custos da sua empresa, do seu negócio, ele vai entender a responsabilidade, tudo isso vai acabar vindo agregado. Eu acho que é mais ou menos por aí o caminho que a gente tem que trilhar, né? Eu acho assim, João, vocês estão de parabéns, né? A gestão passada eu estava na diretoria, nessa aqui eu não estou participando da diretoria, mas vocês estão de parabéns. Eu acho que o caminho que vocês estão trilhando é exatamente esse. Eu acho que a visão que vocês tiveram, essa visão de trazer outras áreas para o engenheiro, como você falou, nós somos técnicos, né? Nós até sabemos administrar, mas essa questão de ISS, como você falou, de social, enfim, um monte de coisa, que quem tem empresa sofre com isso ou vai terceirizar para fazer isso, né? São bons exemplos do que trazer profissional. Esse evento que vocês estão fazendo, Café com Negócio, é um evento sensacional, tem dado lá 20, 30, 40 pessoas, né, em média, sei lá, uma coisa assim, mas é excelente. Por quê? Porque você está ali, às vezes, até mesmo para trocar informação um com o outro, né? Sim. Eu vou trocar o que eu sei com você, às vezes você está precisando do profissional, mas você nem sabe que o Miguel faz aquilo. Às vezes, tô precisando disso, mas às vezes está do meu lado a pessoa e eu não sei o que ele faz. Exatamente. Né? Então, essa é a função da entidade também, eu entendo. Esse ambiente é muito rico e a gente tem aberto essas oportunidades não apenas para os associados, a gente tem convidado entidades parceiras, que são entidades correlacionadas com o mercado da construção. Por quê? Naturalmente a gente tem uma possibilidade de fechar negócio. Isso é normal. Mas entre a engenharia, talvez essa possibilidade seja reduzida. Quando a gente começa a agregar outras entidades ao entorno da AGES, eu crio um ambiente para que o nosso associado possa ali conhecer pessoas que têm um potencial maior de consumir o produto. E aí, claro, vamos lá, um exemplo, né? Quando tu falou que trabalhava com pontes, né? Isso é interessantíssimo, porque a gente faz a cadeira de pontes na faculdade. Só que ela é uma cadeira limitada, né? Ela existe e o caminho é esse.
Só que tu pode explicar de uma maneira bem mais ampla para nós, né? Fazer pontes não é só aquilo. Tem toda uma etapa antes que envolve geralmente um processo licitatório, envolve uma série de interfaces aí com o ambiente público, que a tua experiência, né, e estar dentro da entidade como profissional é uma fonte de consulta para outros parceiros, né, entenderem um pouquinho mais esse mercado. É uma forma de eu queria aprender um pouco mais sobre pontes, eu tenho algumas dúvidas. Eu tenho o Emerson lá para trocar uma figura, porque ele está dentro da associação. A gente troca uma figurinha ali, né? Isso não é necessariamente uma concorrência, isso melhora o mercado, né? Sim. E aí, claro, eu sou um cara que nunca trabalhei com pontes, eu quero entrar nesse mercado e vou trocar uma figura contigo e tu já chega e fala, Miguel, olha só, existem esses riscos aqui, não entra com a tua empresa nisso, que tu vai se prejudicar por esse ou aquele, que é aquilo que tu falou, né? Pô, às vezes vai lá e oferece porque quer entrar no mercado a um valor que não é exequível, entendeu? Só para pegar, né? E aprende da pior forma, né? Que era, tomando prejuízo, enquanto que às vezes dentro da associação poderia ser alertado e dito, olha, cara, tu ainda não tem envergadura para entrar nesse processo. Então, pega esses outros aqui. Não é nem só questão de envergadura, né? É Sim. questão de... Porque assim, você vai entrar naquilo, você vai aprender a fazer aquilo. Sim. Então, eu prefiro 1000 vezes tá mostrando para as pessoas ou para outras empresas, e eu já tive outros parceiros que incentivei, inclusive, a concorrer comigo. Posso estar que até o Neto, por exemplo, já falei para ele, Neto, por que se você vai nessa área legal, tal, sei lá, por que você não começa a participar também de licitações, tal, sei lá? Tem gente que critica, mas você vai trazer mais um concorrente para você. Não, mas vou trazer um concorrente para mim que eu sei que é uma empresa séria, que não é uma empresa que vai chegar lá e vai baixar o preço. Então não teria problema de você ter 30 empresas participando daquele serviço se todas se valorizarem. Agora é diferente você pegar o Zezinho da esquina, me ensina como é que faz a documentação, eu quero lá participar, tal, não sei o que lá. Esses dias um dos meus mestres de obra, tal, não sei o que lá, me veio na cabeça, agora eu lembrei, ele falou, Emerson, estou a fim de abrir uma empreiteira, tal, não sei o quê, e eu vou pegar um engenheiro, e daí vou abrir e vou construir pontes, eu também, tal, não sei o que lá, o que você acha da ideia? Eu falei, eu acho que você não vai aguentar um ano, vai quebrar, primeiro que assim, né, você, capacidade para fazer, você tem, porque se trabalha para mim, você vai ter capacidade para fazer. Pelo que você falou, você quer pegar um engenheiro que não tem experiência nenhuma só para assinar para você. Vai achar isso? Nós sabemos que vai. O mercado está aí, infelizmente, e nós temos isso no mercado. Estamos cheio de caneteiro aí. Né? Mas não vai durar a tua empresa. Por quê? Porque não é uma empresa não é só vir aqui construir a obra. Às vezes vocês me veem na obra praticamente quase todo dia, mas às vezes eu venho aqui e fico meia horinha e vocês acham que o resto do dia eu estou dormindo em casa? Ou estou sentado numa cadeira? Não, tem um monte de coisa por trás que precisa ser feita. Né? Ele desistiu, continua comigo aí, acho que já está uns 10 anos trabalhando comigo, né? Ele desistiu da ideia. Então essa comparação tem que ser feita, né? Sim, sim.